Irmãos, a paz do Senhor, amém? Como Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Vamos, por gentileza, irmãos, abrir em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, estamos vendo todo o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarta-feira passada, trabalhamos com as questões relativas ao batismo. E aí compreendemos porque Jesus foi batizado, mesmo não tendo nenhum pecado, mesmo não havendo nenhum erro na vida dele, o porquê dele ter sido batizado. E quais as implicações que isso trouxe à nossa vida, né? E hoje nós vamos trabalhar com a tentação de Cristo. Nós vamos trabalhar com a tentação de Cristo. Portanto, abra comigo em Mateus capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se és o filho de Deus, manda estas pedras se tornarem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos darás ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Agora vá comigo, por gentileza, para Marcos, livro de Marcos, o evangelho escrito por esse jovem, não é? E é interessante que Marcos, não obstante ter falado muito pouco sobre a tentação de Cristo, o que ele nos traz são detalhes que acrescem ao conhecimento que já temos de Mateus. Mateus é muito conhecido, porque normalmente quando se prega sobre a tentação de Cristo, se olha para Mateus, e se lê Mateus e se explana o livro de Mateus. Marcos, entretanto, ele diz o seguinte: vou pegar do 9, que é do batismo, até chegar no 13, porque sobre a tentação Marcos só tem 2 versículos, mas importantíssimos que acrescentam um conhecimento fundamental para cada um de nós esta noite. Versículo 9, capítulo 1 de Marcos. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Aí vem o que precisamos para hoje, versículo 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali ele esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre feras, e os anjos o serviam. E agora vamos, finalmente, para Lucas. Pegue, por gentileza, o livro de Lucas. Você também tem em Lucas a passagem sobre a tentação de Cristo, que está justamente no capítulo 4, e a palavra de Deus assim diz, meus irmãos. Capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, olha que interessante,
cada evangelho que você lê, você tem um acréscimo a mais de entendimento no que está acontecendo. Mateus diz que ele foi impelido pelo Espírito Santo, né? Marcos diz, e logo, quer dizer, saiu do batismo, já foi correndo para o deserto. E aqui Lucas nos acrescenta que ele estava cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Uma informação a mais, né? A impressão que, lendo Mateus e Marcos, ele teria sido objeto de tentação, talvez um pouco no final, aqui não. Aqui diz que durante os 40 dias ele foi tentado. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos, e disse, dar-te-ei a ti todo o poder e esta glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Interessante, o versículo 6, ele não tem nos outros, né, o diabo declarando, todo o poder e toda a glória me foi dada, e eu dou a quem eu quero. Eu sou o príncipe desse mundo, não há nos outros. E interessante que Lucas inverte. A tentação 2 em Mateus passa a ser a 3 em Lucas, a 3 de Lucas passa a ser a 2 em Mateus. Mas isso não traz problema nenhum à compreensão. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E levou também a Jerusalém e o colocou no pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti e para que te guardem. E eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E aí mais um fato acrescido, Satanás, além de dar todos os 40 dias, como Marcos disse, aqui depois dessa explanação que o Senhor Jesus nos deixou ter, entendimento do que aconteceu e que não foram só essas, o texto é muito claro, ausentou-se dele por algum tempo, ou seja, Satanás viria depois continuar a tentação. Satanás faz isso por intermédio de Pedro, quando em Mateus 16 Jesus diz que vai morrer, Pedro diz, tem compaixão de ti, e aí de novo a voz do diabo é ouvida e o Senhor Jesus diz, para trás de mim, Satanás. E Satanás repete esta tentação de forma muito clara e específica no dia da crucificação, tentando induzir Cristo a deixar a cruz. Agora, eu creio pessoalmente que outros textos, principalmente perguntas feitas pelos saduceus, fariseus, tinham muito do diabo também por trás, simplesmente tentando ao Senhor Jesus. Só que em todas elas, eu estava lendo hoje à tarde, você não tem Jesus de forma muito clara dizendo Satanás para trás de mim, Satanás para trás de mim. Ele tem, ao contrário, muitas vezes misericórdia de quem está perguntando, chegando ao ponto de dizer, olha, vocês infelizmente não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus, por isso estão errando em absolutamente tudo que vem me indagar. Amados irmãos, interessante os 3 textos sobre a tentação de Cristo. Em casa, recomendo aos irmãos que juntem os 3 textos e que formem um texto só. Ficará, com certeza, um conhecimento muito preciso e muito precioso quando você junta os 3 textos. Não vamos fazer isso agora porque estamos em um curso chamado Panorama do Novo Testamento. Então é uma visão superficial de todo o Novo Testamento
para nos ajudar e nos conduzir na leitura que estamos fazendo em todo o Novo Testamento. Daí o panorama, ou seja, uma visão superficial. Mas chama a atenção dos irmãos para aqueles que puderem e tempo tiverem, juntarem todos os textos, juntarem e formarem um só texto no tocante ao quê? No tocante à nossa querida tentação de Jesus Cristo. E eu quero começar com os irmãos trabalhando as questões geográficas que estão aqui, até para que os irmãos em casa recordem tudo aquilo que estamos vendo esta noite. Em primeiro lugar, creio que todos os irmãos conseguem ver o mapa que aqui está, não é? Este é um mapa da Palestina na atualidade, ou seja, Israel na atualidade. Tanto é que você tem aqui a Jordânia, aqui a Cisjordânia, esse território todinho aqui é de Israel e eles vão retomar esse território. Nós vamos ver quando chegarmos ao Apocalipse. E Israel hoje, por enquanto, é só isso aqui. Por enquanto. E aqui está Jerusalém. Eu peguei um mapa moderno e absolutamente atual para mostrar para os irmãos a questão hidrográfica. Olha como é importante. Nascimento amado. Aqui está o Rio Jordão, aonde o Senhor Jesus foi batizado. Tá certo? Nós temos que ter a visão geográfica para entender o que o Espírito fez com Cristo, o tirando do batismo e o levando imediatamente para o deserto. E que deserto é esse? Os especialistas em Novo Testamento dizem que é o deserto da Judéia. Para que você não confunda, nem eu quero chamar sua atenção e fazer o paralelo com o que nós temos hoje de mapa hidrográfico. Quando você sobe e verifica Israel bem de cima, mas bem de cima, o mapa que você tem é esse aqui, ó. Esse aqui é feito pela cartografia, ou seja, geógrafos dividem direitinho e desenham. Mas quando você tira a foto da Palestina por cima, olhando a hidrografia, rios, mares, lagos, você tem isso aqui, ó. E eu quero que os irmãos contemplem, por gentileza, o seguinte, ó. Em primeiro lugar, tá vendo aqui o Mar da Galileia? Mar da Galileia. Mar da Galileia não é a mesma coisa que o Rio Jordão. O Rio Jordão deságua assim no Mar da Galileia e deságua assim aqui no Mar Morto. É um complexo hidrográfico único, absolutamente único. Mas tudo nasce aqui, ó, no Rio Jordão. Ele tem a nascente e ele deságua tanto no Mar da Galileia quanto no Mar Morto. Olha aqui o Mar da Galileia, ó. Tá? Ele daqui, ele vem para cá. O Mar Morto está aqui embaixo. Vamos então identificar para os irmãos. Se ele está aqui embaixo, a hidrografia me mostra que aqui está o mar, o quê? Morto. Excelente. Significa então, irmãos, que daqui até aqui, ó, tá vendo? Todo este território é o que nós chamamos, essa hidrografia aqui, é o que nós chamamos de Rio Jordão. Veja então o Rio Jordão. É um rio que quase que transpassa todo o território de Israel. E que infelizmente deságua a parte dele no Mar Morto, e tem esse nome de Mar Morto, porque não há vida nesse mar, tá? E deságua também no Mar da Galileia, lá em cima. E o que é interessante é o seguinte, irmãos. Vou mostrar aqui para os irmãos, ó. Tá vendo aqui isso aqui, ó? Isso aqui é a cidade de Jericó. Tá ok? Quando os israelitas subiram, eles subiram por aqui, ó. Que o território é melhor de subir. Chegaram aqui, o Rio Jordão estava transbordando. E aí vem aquela grande parte, aquele grande feito que Deus realizou por intermédio de seu servo Josué. Abriu, o povo passou e passando por aqui, ó, simplesmente conquistou a primeira cidade, Jericó, a cidade mais antiga do mundo,
e conquistando Jericó veio para cá e conquistou o resto, e Deus deu toda a vitória ao seu povo. Agora, por que nós precisamos entender a hidrografia? Jesus, quando foi batizado, ele foi batizado aqui no rio que? Jordão. E como foi que isso aconteceu? Olha, Rio Jordão, tá bom? Como é que foi que isso aconteceu? Imagens aqui do Rio Jordão. Ele é um rio meio barrento, né? Jordão de águas barrentas, né? Suas águas vamos transpor. Se lembra, né, mãe? Né? Ele é um rio natural, um rio bem barrento, interessante. Quando os irmãos forem visitar, ele tem toda uma estrutura turística para quem quiser entrar, se batizar lá de novo. E aí fica feliz, se batiza de novo. E muitas caravanas fazem isso. Ele tem toda uma estrutura, é fechado direitinho. Isso aqui é uma foto recente de gente que viaja em caravanas até Israel e chega no Jordão e lá se batiza de novo, porque Jesus se batizou lá e fica emocionado e etc. Preocupa não, quando terminar a construção, nós vamos fazer a nossa caravana, vamos botar nós tudinho no avião, fretar um avião, vai todo mundo ser rebatizado lá, tá certo? Sem nenhum problema, tá? Pode ficar tranquilo. Mas bem, voltando à matéria, presta atenção. É só tentar arrumar o dinheiro com a tesoureira da igreja. É bem difícil, é muito difícil, mas Deus vai ter misericórdia. Bem, voltando para cá. Amados, aqui está um mapa atual não. Aqui é um mapa da época de Jesus, é aquele mesmo mapa. Então os irmãos já sabem que aqui está o Mar da Galileia, esse trechinho aqui que a gente não dá nada, e você viu que é um rio caudaloso, um rio grande, enorme. Esse trecho pequenininho aqui que a gente não dá nada é o Rio Jordão, e aqui o rio o quê? O Mar Morto. Ok? Certinho? Vamos então juntar batismo com tentação. E veja o que aconteceu na vida de Cristo. Os textos estão, a gente não tem uma compreensão completa, por falta exatamente dos mapas e da historiografia. Vamos ver se eu ajudo aos irmãos a entenderem o que aconteceu. Jesus, depois da sua infância, foi habitar em Nazaré. E fica em Nazaré como carpinteiro durante exatos até os 30 anos de idade. E aí a palavra de Deus, Lucas diz que perto dos 30 anos, o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Ele tem que simplesmente sair de Nazaré e vir para cá, ó. Porque quem é que está aqui? Pastor, que localização é essa? Quando você pega os textos que falam de João Batista, e você pega exatamente que João Batista estava batizando entre a cidade tal e a cidade tal, os historiadores e os geógrafos bíblicos dizem que a localização quase que exata de onde João Batista estava era aqui. Exatamente aqui, ele batizava aqui. Então Jesus, ele sai de Nazaré e vai até ali para ser batizado por João, o quê? Só que o Espírito o impeliu para vir para cá depois do batismo. Ó, tá vendo ali? Ali é o deserto da Judeia. Então, o Espírito, e ele cheio do Espírito, ele guiado pelo Espírito, e segundo Marcos, o que acabamos de ler, logo saiu do batismo, já foi direto para a tentação. Ele é impelido exatamente para cá, ó, para vir para o deserto da Judeia, ser o quê? Tentado. Então, irmãos, toda vez que os irmãos lerem sobre o batismo e a tentação, gravem esses aspectos históricos e geográficos. Entendam que Jesus, para fazer isso aqui, ele abandona Nazaré. Ele abandona Nazaré. E simplesmente sua mãe e seus irmãos ainda não tinham sido contra o ministério dele. Nós vamos ver em devidas aulas que a mãe e os irmãos se levantam de forma assim contrária a tudo que está acontecendo.
A Bíblia chega a dizer que eles pensavam em prender Jesus porque pensavam que Jesus estava doido. Nós já lemos isso na leitura diária. E o que é interessante é que, para que isso aqui aconteça, e ele veio para cá, e a gente estudou semana passada por que ele foi batizado, porque era necessário que ele fosse reconhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário ele, a partir desse momento, começar a carregar sobre si todos os nossos o quê? Pecados. E mostrei nos textos passados que Jesus, ao ser batizado, não tinha pecado, mas a partir desse momento ele começa a assumir a culpa humana. Absolutamente a culpa humana. Ele tinha que ser também reconhecido como Cordeiro de Deus. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: por que ele tem que descer, impelido pelo Espírito, levado pelo Espírito, por que ele tem que descer e ficar ali 40 dias e 40 noites jejuando? E daí vem a pergunta fundamental para o texto, cada um dos textos que lemos esta noite. Cristo tinha realmente que ser tentado. Cristo tinha que ser tentado. Por que motivo o Espírito levou? Veja que interessante, a partir desse momento, você vê que o Espírito que aqui, ó, desceu sobre ele como forma de pomba, o Espírito começa a pegar Cristo e levar para tudo que é canto. Você vai ver a partir de agora que o ministério de Cristo é Cristo sendo guiado pelo Espírito, levado pelo Espírito. E o Espírito o leva para o deserto. O leva para o deserto. E por que o Espírito fez isso? Amados irmãos, a única explicação teológica viável e a que menos dá problema, é porque Jesus tinha que cumprir aqui na face da terra muitos papéis. Jesus veio para ser rei. Jesus veio para ser sumo quê? Sacerdote. Jesus veio para ser profeta. Nós vamos ver na aula que vem, interessantíssimo, irmãos, quando ele senta para ensinar, todo mundo sentava aos seus pés porque os mestres faziam assim. Mas ele, ao invés de ensinar, ele trazia profecia. Porque quando ele falava, principalmente as bem-aventuranças, ele se pronunciava como os profetas do Velho Testamento. Interessante. Ele era um mestre diferente. E aí veremos como é que ele também foi recebido como profeta. Vimos na aula passada que ele veio também para desempenhar o papel de quê? De Cordeiro, quê? De Deus. Tá. E a tentação existiu então por quê? Porque, irmãos, o nosso primeiro cabeça caiu. Jesus tinha que ser tentado. Porque ele tinha que desempenhar, dentre todos os papéis que ele ia desempenhar, um dos mais importantes era o papel de segundo e último Adão. Ou seja, um dos mais importantes foi o de ser o cabeça de uma nova raça. Ou seja, Cristo deveria ser o segundo, e como não haverá mais nenhum outro Adão, o último que? Adão. E para ter a possibilidade de ser denominado e chamado de o último Adão, tal como o primeiro Adão, ele teria que ser provado. Ele teria que ser o quê? Provado. Peraí, pastor, eu não estou entendendo isso aqui, não. Como assim o cabeça de uma nova raça? Como assim o segundo e o último Adão? Que história é essa? É lógico que eu estou me utilizando aqui do apóstolo Paulo e de tudo que ele nos ensinou em 1 Coríntios capítulo 15 e em Romanos capítulo 5. Se houver tempo, nós leremos hoje
Se não houver, nós leremos em casa. Todos nós leremos em casa. Os irmãos continuarão estudando com certeza em casa. Que ideia é essa de o cabeça? E que ideia é essa de o segundo Adão e o último Adão? A ideia não é minha, muito menos de nenhum teólogo. A ideia vem exatamente do apóstolo Paulo, que recebeu esta ideia por revelação de Deus. É incrível como o apóstolo Paulo, que ainda vamos estudar, ele simplesmente tem da parte de Deus um tratamento especial e, segundo o livro de Atos, mostraremos isso quando chegarmos a Atos. Segundo o livro de Atos, Deus pega o apóstolo Paulo e Deus diz o seguinte: olha, existem algumas coisas que eu ainda não tratei. E eu estou usando você para tratar essas coisas. Então, por gentileza, pegando o seu querido, modernamente seria gravador, né? Não, gravador não existe mais, né? O seu smartphone, por gentileza, vá gravando e depois, por gentileza, digite tudo que eu estou te passando e repasse para os outros. E Paulo é exatamente isso. Inclusive, aquele texto da Santa Ceia, que trabalhamos na Santa Ceia, foi um dos grandes textos que Paulo disse, isso ninguém me ensinou, isso eu recebi direto de quem? Do Senhor. Então, uma das grandes revelações de Deus ao apóstolo Paulo foi exatamente o fato de que Cristo seria o segundo Adão, que em Cristo Deus começaria uma nova espécie de raça humana, um novo povo, que depois Pedro chama de vós sois nação santa, raça o quê? Eleita, povo separado e escolhido da parte de Deus. Preste atenção nisso, meu amado irmão. Quando Adão, no jardim do Éden, pecou, a consequência foi aquilo que está em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. E aí o Senhor nos deixa de forma muito clara que pelo pecado de um homem entrou em toda a humanidade o quê? O pecado. E todos nós fomos manchados e marcados e passamos a ter uma natureza pecaminosa. Absolutamente pecaminosa. Mas peraí. Que injustiça é essa? Peraí, eu tenho um Deus que simplesmente pega o erro de um sujeitinho chamado Adão e diz que eu tô no saco e vou morrer e posso ir para o inferno porque esse sujeitinho simplesmente errou. Parabéns, você tem um Deus que te trata assim. Não, pastor, mas não é justo. Eu não estava no Éden. Eu não era Adão. Eu não fiz besteira. Inclusive, se eu no Éden estivesse, talvez eu não fizesse a loucura que aquele homem fez. Será? Deus não trabalha em alguns assuntos com a individualidade. Deus, em alguns assuntos, trabalha com a coletividade e com a noção de representação. Então, todos nós estávamos em Adão. Jeremias, todos nós estávamos em Adão. Quando Adão cai, Adão simplesmente traz para nós uma natureza inclinada para o pecado. Uma natureza inclinada para o pecado. Pastor, não acredito nisso não. Por Cristo, é assim mesmo? Abra Romanos capítulo 5, por gentileza. E em Romanos capítulo 5, vou te recordar de que Adão era o cabeça de uma raça, Adão tinha responsabilidades, e o fato de Adão cair levou
todos, absolutamente todos nós, a termos a mesma natureza pecaminosa dele. A mesma natureza pecaminosa. E nos fez nascer a imagem de Adão. Adão era imagem e semelhança de Deus. Mas o Adão caído, infelizmente, gerou Sete, gerou Caim, gerou Abel. E óbvio que a Bíblia diz que o homem gerou um homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, com a natureza inclinada para o pecado, Ruth. Para o pecado. Por isso que o final de Romanos 5 é o versículo 23. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória, o quê? De Deus. Então olha que interessante. Quem era Adão? Era o melhor de todos nós. Não venha dizer que eu e você não pecaríamos. Nós não somos 1/4 do que Adão era. Adão foi criado em plenitude, em graça. Adão tinha acesso direto a Cristo. Adão conversava com Cristo. Adão tinha capacidade mental extraordinária. Nunca houve, nunca haverá um homem semelhante a Adão. Um homem com as características de Adão. É lógico que eu estou excluindo Jesus Cristo. Jesus é o segundo o quê? Adão. Agora olhe que interessante. Esse homem que era o melhor de todos nós, esse homem infelizmente erra, e o versículo 12 diz: pelo que, como por um homem entrou pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos o quê? Pecaram. E o versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram o quê? Feitos pecadores. Aí qual é o resultado? Irmãos, Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória, o quê? De Deus. Em casa, é que não temos tempo aqui, me perdoe, mas em casa leia Romanos capítulo 5 todo. Então, Claudentina, meu amor, Deus olhava para Adão como representante de uma o quê? Raça. Adão foi submetido a um teste, Adão caiu. Todos nós, por consequência, caímos. E nascemos com o quê? Com a natureza voltada para o pecado. Entenderam isso? Deus agora resolve consertar tudo que há de errado no mundo que Adão trouxe. Como é que Deus pode fazer isso? Só por intermédio de um outro homem que comece uma nova raça. Daí vem quem? Jesus Cristo. Assim como Adão, no início da sua administração, foi tentado, Jesus, então, teria que ser o quê? No início do seu ministério. No início do seu ministério. Só que o segundo Adão, graças a Deus, o último Adão, este não cai na tentação. Este não cede. Este caminha por todos os 3 anos de ministério sem nenhuma queda. E em razão disso, uma nova raça surgiu na face da terra. Que raça é essa? A raça que foi gerada pelo segundo Adão. Surge na terra os filhos de Deus. Porque todo aquele que creu em Cristo,
Cristo deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. E olha que interessante, olha que interessante. Quando você para e pensa nisso, você vê que em toda a humanidade, Adão e Cristo foram seres absolutamente únicos. Únicos. Adão, segundo a genealogia de Lucas, eu não sei se você tem esta mesma versão que está na minha Bíblia. Você sabe perfeitamente que no capítulo 3, a partir do versículo 23 de Lucas, começa a genealogia de Jesus, só que subindo, né? Descendo vem de Mateus. Abraão gerou Isaac, Isaac, Jacó. Agora, subindo, até chegar a Adão, você tem em Lucas capítulo 3. E a minha tradução diz assim no versículo 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão, filho de Deus. Na minha Bíblia tem Adão, filho de Deus. Então veja que Adão e Jesus foram seres únicos. Um filho de Deus, o outro também filho o quê? De Deus. Adão não teve a inserção da natureza humana o gerando. Não houve necessidade da união de um espermatozoide e de um óvulo para gerar Adão. E Cristo também não foi gerado por homem nenhum. E para ter a completa natureza humana, Deus permitiu que o Espírito Santo gerasse em um óvulo de Maria o seu próprio filho, para que ele tivesse também a natureza humana. Então, se você parar e pensar, não tem como a humanidade se divide em Adão e em Cristo. Porque os dois foram seres absolutamente o quê? Únicos. Então nós temos em toda a história humana dois grandes cabeças. Adão e a segunda grande e última, Jesus Cristo. Daí porque um é chamado de primeiro Adão e outro é chamado de segundo Adão. E o mais interessante, obviamente que com Cristo, uma nova humanidade passa a existir. Por isso que você escuta falar sobre novo nascimento. Você escuta falar de nascer de novo. Você escuta falar de vida eterna. Você escuta falar de forasteiros e peregrinos. Porque aquele que em Adão está, nada mais é do que o homem natural deste mundo, com o pensamento deste mundo, com a vida deste mundo. Aquele que em Cristo está é o homem espiritual, forasteiro, peregrino, indo para Canaã celestial e, obviamente, deste mundo não é, e a este mundo não pertence. E o que é interessante é exatamente isso aqui, irmãos. Você já pensou no ambiente onde as tentações foram feitas? A Bíblia diz que Adão, ele foi tentado aqui no Jardim do Éden. Isso aqui é uma foto absolutamente fidedigna do Jardim do Éden, ok? Nós tivemos, exatamente ontem pela manhã, quando eu consegui essa foto, tivemos acesso a uma foto realística do Jardim do Éden, né? É lógico que ninguém sabe como era o Jardim do Éden, mas eu vou fazer sua imaginação andar um pouquinho. Raciocine comigo. Vou mostrar para os irmãos os 7 mais belos jardins do mundo. Adivinha onde é que é este jardim? Só podia ser na Holanda. Parque, eu não sei pronunciar, em Lisse, Holanda, a terra das flores, né? Agora, olhe esse parque. Cerejeiras, olha a cor das cerejeiras. Isso só pode ser aonde? Japão. Ok? No Japão. Lindíssimo esse parque. Calma que o melhor ainda vem. Aqui você tem
o Palácio Mirabel, na Áustria. Dizem que o passeio aqui é uma tarde inteira pelos jardins e você não se cansa de tanta beleza. Chegam a dizer que é mais bonito que Versalhes. Eu acho que não. Pessoalmente, acho que não. Nunca tive em nenhum dos dois, mas vi a foto dos dois. Vamos lá. Adivinha onde é isso? Israel. Adivinha quem fez isso? Os árabes. Irmãos, árabe não brinca não. É o templo de jardins de Bahá'í, em Israel. Em Israel. Um dos mais lindos do mundo. Agora imagine esse aqui. Esse aqui, eu não consegui uma foto melhor, mas ele é cheio desses anfiteatros. Isso aqui, ó, é como se fosse um anfiteatro. Aqui dentro tem cadeiras e etc. Os grandes músicos se apresentam e mesmo estando em ar livre, eu não sei como os indivíduos conseguem fazer isso. A musicalidade atinge o auge, segundo. E isso aqui é uma parte do parque. Aqui tem a continuidade do parque e, obviamente, outros aqui. Só poderia ser coisa de norte-americano, né? Convenhamos, tá bom? Agora, olha que interessante. Palácio de Versalhes. Irmãos, sejamos francos, não há nada mais lindo que a França. E convenhamos, olha que local maravilhoso. Aqui você tem o centro, o palácio fica para cá. O que me interessou foi só os jardins. Ó. Isso aqui ó, são exatamente, para o irmão ter uma ideia, daria como daqui até o final da feirinha azul. Só de jardins. Eles chegam a dizer que em Versalhes você tem quase que algo perto dos jardins suspensos da Babilônia, de Nabucodonosor, tá? De tão belo que é. Quando nós formos a Israel, a gente volta passando nesses locais, tá certo? Não sei se a Izinha vai liberar dinheiro, mas tá bom, vamos lá. E aqui é na Espanha. Ali onde morada de reis e óbvio, né? Óbvio, lindíssimo, lindíssimo. Granada na Espanha, tá bom? Era uma das casas de veraneio do rei, né? Só isso, tadinho, né? E aí o rei, para não ter depressão, ele saía como em Versalhes, via todos os jardins e era encantador. Amados irmãos, você pode imaginar como é o Jardim do Éden? Isso aqui o homem fez. Júlia, isso aqui o homem fez. Você pode imaginar algo arquitetado e feito pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ele fez o primeiro Adão, e ele teve que vir para ser o segundo Adão. Olha que interessante. Você já imaginou a beleza e a graciosidade? Muitos arqueólogos lutam com o texto bíblico de Gênesis para poder achar a localização e tentar chegar ao Jardim do Éden, porque acreditam ser algo inigualavelmente fantástico e lindo, mas o Senhor Deus colocou um anjo e, irmãos, acabou. Acabou, não tem papo, não tem como encontrar. Então, pergunta aos irmãos, o homem vivendo num ambiente desse, tinha que ceder à tentação? Porque Jesus encarou esse ambiente aqui, ó. Para os irmãos terem a ideia, Jesus encarou, foi isso aqui, ó. Isso aqui é a foto, uma foto do deserto da o quê? Judeia. Vou ampliar uma partezinha. Vou pegar uma partezinha aqui e ampliar para os irmãos. Ó, esse quadradinho. Vou ampliar. Olha que coisa linda o deserto da Judeia. 40 dias, 40 noites. Jejuando. Marcos diz que as feras estavam do lado.
Não engoliram Cristo, porque os anjos estavam servindo Cristo. E quem se aproxima do Senhor Jesus num cenário paradisíaco desse, Elias, o diabo. O diabo. Você quer ver como Cristo tinha tudo para cair? Perdão, Senhor. É só para que entenda. Vamos comparar os dois? Juntos comigo. Onde Adão vivia? Num ambiente o quê? Paradisíaco. E Cristo? Foi tentado onde? Num deserto o quê? Assolador. Alguns estudiosos dizem que a parte que Jesus ficou, ou tinha anjo com ele, ou ele tinha morrido. Em razão do extremo frio à noite, do extremo calor durante a manhã, trazendo desidratação do corpo. E era o local onde se tinha o maior número de feras. Fera está fazendo o que no deserto? Ou está no deserto porque no deserto vive e ali arruma alimento. Não arrumando alimento, quem está na reta? Jesus. Vem. Fera. Animal irracional. Fera. Agora um fato interessante. Eu creio que Jesus não bebeu água. Nem comeu. Agora, esta minha crença, que eu vou expor já já para os irmãos, tem irmãos que pensam diferente, porque nos textos bíblicos, eu peguei as Bíblias mais antigas e as novas, não tem nenhuma que Cristo não bebeu. Só tem que Cristo não comeu. E algumas pessoas explicam que os anjos serviam água para Jesus, para que ele não desidratasse. Não sei, irmãos. Eu só sei que Moisés esteve 40 dias no cume do monte e a presença de Deus o enchia. Eu sei que meu Senhor, cheio do Espírito Santo, foi e estava em oração e ele estava na presença do Pai. E então, desce, vê o povo, quebra as tábuas e volta para ter de novo. Ter de novo. Então, onde Deus está, as necessidades físicas não contam muito. Mas nós temos que entender que Moisés não estava sendo tentado. Amigo meu disse, espera aí, deixa de palhaçada. Moisés não estava sendo tentado. Moisés estava vendo a glória de Deus. Jesus estava sendo o quê? Então, sem nenhum problema. Mas vamos juntos. Adão estava onde? Adão estava num local onde ele tinha acesso a toda a alimentação. Precisava pegar do fruto que Deus disse, não coma. Jesus estava onde? Jejum completo. Isso sou eu, hein? Isso sou eu. E por que eu falo isso? Papai também falava isso. Como papai morreu defendendo essa verdade, então eu vou morrer também defendendo essa verdade. Está entendendo? A não ser que o Senhor me explique num texto bíblico diferente. Mas nada diz que ele não bebia. Mas eu creio que ele não comia e não bebia. Terceiro lugar, Adão tinha um suporte de uma companheira que estava à altura e que estava ali para quê, irmãos? Para o ajudar a dominar, a cuidar, a lavrar. Olha que fantástico. E uma das teses que o pai defendia, porque o judeu até o cuspe. Sim, quando está jejuando. É costume deles. Eu tinha esquecido, não falei isso para ele. Amanhã eu vou conversar com ele. Vamos lá. Terceiro, Jesus estava o quê? Só. Os anjos estavam ali e serviam. Sim. Serviam todo dia, não sabemos. Mas ele não tinha outro companheiro humano. E convenhamos, uma coisa é eu estar junto com os irmãos e o diabo está me tentando e eu, por estar com os irmãos, eu tenho força. Agora, outra coisa é eu sozinho. Não é verdade? Olha que interessante. Estratégia do tentador. A mesma de Adão, a mesma com Cristo.
dúvida sobre a autenticidade, veracidade, confiabilidade da palavra de Deus. Tá? A mesma coisa com Cristo. Adão sucumbe, Jesus vence. E por ele ter vencido, é que hoje nós temos vitória. Olha que interessante, ó. Adão falhou na sua administração, Jesus não. Jesus Cristo não falhou, ele vai do início até o final e ele diz de forma clara: eu estou aqui para cumprir a vontade do meu o quê? Pai. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. A minha comida, inclusive, é fazer a vontade de quem? Do meu Pai. Agora, que interessante. Qual foi a herança que tivemos com Adão? Pecado, morte, o quê? Qual a herança que ele nos deu, Senhor Jesus? Ele nos deu o seu Espírito. Por isso que ele venceu e nós temos capacidade de vencer. Adão se torna escravo do pecado. Nós somos livres. E a herança que ele nos deu foi obediência, vida e o quê? Justificação. Porque ele foi obediente a vida inteira, obedeceu até a morte, morte de cruz. Deus pegou os méritos de Cristo e imputou sobre nós. E pegou os nossos pecados e botou sobre ele. Olha que interessante, irmãos. Adão peca no jardim do Éden. Jesus não peca. Jesus recebe sobre si os pecados da o quê? E agora o mais bonito. Você já pensou que Adão pecou ao comer do fruto de uma árvore? E você já pensou que do produto de uma árvore, porque a cruz era feito de quê? Do produto de uma árvore, Jesus resolveu todo o problema da humanidade. Todo o problema da humanidade. Então, irmãos, quando Cristo vence o tentador, Cristo se habilita, não só nessa tentação, como todas as outras. Cristo se habilita como o segundo e o último o quê? E Deus passa a ter um novo povo, uma nova raça na face da terra. Um novo povo e uma nova raça na face da terra.